E em estúdio, para olhar para os temas do dia, está como sempre às quintas-feiras Duarte Caldas, analista da IG Markets. Duarte, muito bom dia. Como bom dia, vai Hugo. sendo o hábito, vamos sempre antecipando estas reuniões do Banco Central Europeu. Que previsões é que tens? Víamos aqui na nossa peça que não há grandes, ou não deverá haver grandes mudanças depois do encontro de hoje, mas o que é que perspectivas para mais esta reunião? Muito bem, na taxa de juros, não. A taxa de juros deverá manter-se a 1% creio que será o quinto mês consecutivo, mas devemos assistir a alterações no comunicado. Portanto, estes dias de decisão de taxas funcionam sempre assim. Temos um quarto para uma a comunicação, se houve ou não a alteração de taxas, e depois à 1h30 uma conferência de imprensa. E, portanto, na conferência de imprensa, normalmente o Presidente do Banco Central Europeu, o Sr. Draghi, lê um comunicado em que caracteriza vários aspectos. Portanto, em primeiro lugar, o crescimento, a inflação, depois também a evolução da crise na zona euro, nomeadamente, poderá ter um parágrafo para a dívida soberana, etc. E depois, então, segue-se uma sessão de perguntas e respostas. E, portanto, relativamente à taxa de juro, não deveremos ter alteração nenhuma, mas quanto ao comunicado, julgo que vamos assistir a algumas alterações. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao crescimento, creio que será por demais óbvio que a atividade está a abrandar. E a atividade está a abrandar na zona euro, não só na periferia, mas também no centro da Europa. Ontem assistimos aos PMIs para a indústria enfim, os finais, porque já tínhamos tido uma estimativa inicial para o mês anterior. E, portanto, aquilo que chegamos à conclusão é que a atividade está a abrandar, ao contrário daquilo que o Sr. Draghi tinha antecipado, que era a atividade estar a estabilizar a um ritmo mais baixo. Não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é que, efetivamente, o desemprego continua a aumentar. Tivemos ontem a divulgação dos dados de desemprego e a taxa de desemprego na zona euro situa-se nos 15,9%, que é um máximo de 15 anos na zona euro. E quanto aos PMIs, os PMIs são sondagens que são feitas diretores de compras, Purchasing Managers Index, é isso que quer dizer a sigla. São sondagens à economia real, por assim dizer, em que quem responde acaba por caracterizar as condições da economia, como é que estão os estoques, se estão a comprar, se estão a contratar pessoas, se estão a vender, etc, etc. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que a economia e a atividade económica estão a abrandar. Também na Alemanha, que o PMI saiu a um mínimo de 33 meses, e, portanto, isso tem que ser dito no crescimento, não é? No parágrafo do crescimento e na forma como o Sr. Draghi vai caracterizar a evolução do crescimento na zona euro e da atividade económica. Quanto à inflação, eu julgo que vamos assistir a uma alteração muito significativa, que é o Sr. Draghi dizer que a inflação, tendo em conta os níveis de atividade económica, digamos que já não tem o risco de assistirmos a uma pressão dos preços à alta, por assim dizer, ou que essa pressão pelo menos já não seja tão acentuada, talvez, porque o preço do petróleo caiu cerca de 5%, desde a última reunião, e, por outro lado, a atividade económica está a diminuir bastante. Parece que poderá Mário Draghi deixar também, além destas previsões todas a nível macro, poderá deixar alguma mensagem numa altura em que, como víamos, por exemplo, François Hollande a deixar alguns recados, a dizer que o Banco Central Europeu deveria ter um papel mais interventivo no controle de toda esta crise, na própria liquidez que concede, o que acaba por ser, diria eu, um pouco estranho depois daquelas duas LTROs de dezembro e de fevereiro. Não, eu julgo que Mário Draghi não vai dizer nada disso. Mário Draghi acha que o BCE tem feito tudo aquilo que podia e já o disse. Nesse sentido, e já o tinha dito, inclusivamente, no discurso ao Parlamento Europeu. Portanto, a verdade é que o BCE já fez, se calhar, mais do que aquilo que devia ter feito, e no entender da Alemanha e do Bundesbank, já fez muito mais do que aquilo que devia ter feito. E, portanto, à partida, aquilo que deverá continuar a fazer é sensibilizar os governos no sentido de que continuem a proceder ao controle orçamental e ao equilíbrio das finanças públicas. Olhando para as conclusões do Ecofin de ontem, para já não há, mais uma vez, nenhuma grande resolução, há apenas alguns compromissos. Parece que a tendência, a verdade é que, olhando para estes encontros, a tendência, eu diria, mantém-se. Ou seja, vão-se mantendo compromissos, mas as grandes decisões parece que ficam
guardadas na gaveta. É essa a sensação que tens? Não, mas vamos lá ver. Esta questão do Ecofin e uma regulação mais apertada para o setor financeiro é uma questão muito sensível e de facto reveste-se de aspectos técnicos e tem que ser feita, tendo em conta a complexidade do sistema, tem que ser feita de facto por especialistas e, portanto, não é a nível político que isto há de ser feito. Portanto, à partida, eu veria com muita dificuldade que tivéssemos assistido a alguma notícia séria e de facto com decisões do Ecofin de ontem. Aquilo que se vai passar na Europa é um bocadinho aquilo que se passa nos Estados Unidos, não é? Com a Dodd-Frank, não é? A lei que visava separar os braços financeiros ou os braços de investimento da banca de retalho e da banca comercial. E, portanto, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos foi um pouco, e dada a complexidade do sistema, está a ser difícil chegar-se a um acordo, especialmente porque isto envolve muita coisa, muitos derivados, produtos alavancados, o sistema é muito, muito complexo e, portanto, é verdade que isto leva tempo, mas acho que vamos chegar a bom porto, porque a responsabilidade política que há aqui perante o taxpayer, não é? O cidadão que paga impostos é muito grande e, portanto, quer queiramos, quer não, vamos assistir a mais regulação. Se depois, daqui a 10, 15 anos, nos vamos esquecer novamente do que é que estamos a passar, e o Mervyn King disse isso no discurso que fez, já existiram crises bancárias antes e crises financeiras antes. E nós não tiramos essas lições dessas crises. E, portanto, se daqui a 10, 15 anos nos vamos lembrar disto e vamos manter a regulação que agora à partida vai aparecer, e que eu acredito que sim, sinceramente, e que os bancos vão ser mais regulados e as coisas vão ser mais controladas para evitar situações destas, parece-me sinceramente que sim. Mas se daqui a 10, 15 anos nos vamos esquecer novamente, aí já não sei, se calhar também. Ontem, na entrevista que fiz a Filipe Maistat, dizia-me que é preciso criar nas palavras dele, um verdadeiro regulador para a banca da zona euro, ou seja, temos uma autoridade bancária europeia, mas que está dependente da informação que lhe é passada por cada regulador nacional. Não tem uma autonomia para chegar a cada país e certo. por ela só, ou por si só, poder consultar tudo, fazer a regulação sozinha. E dizia então Filipe Maistat que era preciso criar esse regulador, uma espécie de super regulador a nível da zona euro para conseguir controlar situações ou para conseguir prever e antecipar situações como aquelas a que assistimos. Parece que a criação de um regulador a esse nível poderia resolver essa situação. Olhando, por exemplo, para as declarações e Mervyn King, que é uma pessoa respeitada e reconhecida, a assumir que não pôde fazer ou não fez tudo o que poderia fazer porque o próprio Banco de Inglaterra tem vindo a perder poderes, acaba por ser uma declaração um pouco, eu diria, um pouco assustadora. Sim, aquilo que se passou em Inglaterra foi, já respondo à tua pergunta, mas só para fazer aqui um à parte, aquilo que se passou em Inglaterra foi que, tal como nos Estados Unidos, o Banco de Inglaterra perdeu os poderes em 1997, poderes fundamentais regulatórios. E, tal como aquilo que disse o Mervyn King, aquilo que o banco acabou por poder fazer e as armas à sua disposição era simplesmente dar sermões. Porque não tinha poderes esses que agora vão voltar à partida, não é? É isso que se pretende, e eu julgo que é isso que vai acontecer, mais uma vez, poderes esses que agora vão voltar ao banco. Portanto, a criação de um super-organismo regulatório, sem dúvida, que é uma das partes. No julgo que não é isso que vai resolver. Aquilo que vai resolver é a legislação, efetivamente. E tem que se legislar a atividade bancária, a atividade dos bancos, aquilo que os bancos podem fazer, que não podem fazer, os rácios de capital, tem que se controlar os rácios de crédito de depósitos, portanto, tudo aquilo a que os bancos estão a ser obrigados agora vai ter que passar a ser de lei, por assim dizer. A criação de uma super autoridade, julgo que sim, mas a verdade é que é no local que se consegue, porque a zona euro é muito grande, não é? E, portanto, sem dúvida, faz sentido haver uma super autoridade regulatória que acabe
centralizar, no fundo, os aspectos da regulação e dar diretivas, etc., um pouco como se passa com as instituições europeias, mas depois, no terreno, as próprias autoridades regulatórias, em Portugal, o Banco de Portugal, CMVM, etc., têm que ter poderes para controlar e têm que, efetivamente, controlar a atividade não só dos bancos, mas de todo o sistema financeiro. Duarte, muito obrigado pela tua análise. Duarte Caldas, analista da IG Market, com os temas desta quinta-feira, uma quinta-feira que está a ser de ganhos para as principais praças europeias.